Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu clube de notícias do futebol. Maia Futebol Clube, eu sou Bruno Maia e vou estar aqui com vocês trazendo várias notícias. O árbitro que vai apitar Estudiantes e Flamengo na Argentina já foi definido e o torcedor rubro-negro tem que ficar de olho aberto. Vamos trazer para você já quem é e qual polêmica, e é polêmica das braba, tá? A mídia contra o Flamengo ou a favor do Flamengo? Vamos abordar essa polêmica que está pegando aí Rica Perrone, Mauro, bancada do troca de passe. Vamos tentar entender o que esses caras estão falando e aonde que eles querem chegar. Arias e Gerson retornando para o Brasil? Vamos saber a respeito disso nesse vídeo de hoje. E vamos direto para o árbitro do jogo de quinta-feira pela Libertadores para o Flamengo. Ele mesmo, Piero Mazza, o chileno. Chileno coleciona polêmicas, principalmente a favor do Estudiantes e recente, tá, galera? Essa tiragem aí é de um jornal lá do Paraguai, falando a respeito do maior roubo da história da Libertadores. Mais um, né? E mais um a favor do Estudiantes. O que aconteceu para você entender? Esse árbitro aí apitou o jogo Cerro Porteño Estudiantes, o primeiro jogo das oitavas de final lá no Paraguai. Deu um pênalti para o Estudiantes aos 47 do segundo tempo. O jogador do Estudiantes nem reclamou, de repente ele apitou a marca do cal lá e o confronto foi decidido por quanto? Por 1-0, justamente esse gol, porque o jogo na Argentina foi feio igual bater em mãe, porque o time do Estudiantes, galera, é feio, a gente viu, se não fosse aquela mãozinha do árbitro, não teria chance para ele classificar. O torcedor rubro-negro tem que ficar de olho na arbitragem, dentro de campo, em tudo que vai acontecer na quinta-feira. O jogo vai ser quente, com os nervos à flor da pele. Vamos para o vídeo de hoje. Eu vou fazer aquele pedido especial para você, hein? Deixa o curtir aí no vídeo, deixa o super like, faz a sua inscrição aqui no canal. Não estou vendo sua inscrição não, hein? Vamos fazer esse clube aqui crescer igual o clube do seu coração. E ativa o sininho para saber quando tiver vídeo novo aqui no canal. Direto para as notícias em relação à mídia a favor e contra o Flamengo, Arias e Gerson. Direto para o vídeo. Gandula, solta a vinheta. E direto para a polêmica, Flamengo contra a mídia, a favor e contra. Eu quero saber de que lado que você está. A favor do Flamengo, contra o Flamengo nessa tomada de decisão? Vou jogar na tela para vocês um programa que bateu bastante nessa tecla, né? Flamengo contra a mídia ali, falando a respeito da situação do que aconteceu, troca de passes. A gente tem nosso querido Mauro César, né? Ele também bate bastante no Flamengo, mas fica muito a favor, entende muito o ponto de vista de algumas coisas. Temos o querido gordinho Rica Perrone, esse daí é a polêmica certa. Não concordo com muita coisa que ele diz, mas é um cara que eu gosto muito de acompanhar, não é porque eu concordo que eu deixo de ouvir. Thiago Leifert é um cara também que é muito centrado, muito bom de cabeça para transmitir as coisas. Quero saber sua opinião. Qual é o jornalista que você gosta de acompanhar? Diz aí nos comentários que eu quero saber, até para a gente entender do debate. Mas voltando ao caso, vamos tentar entender a polêmica que gira em relação à tomada de decisão do Flamengo. Esses jornalistas, alguns, né, não todos que eu mostrei aqui, brigaram muito contra a imagem. E o torcedor, né, o cara que está consumindo ali o produto, já está de saco cheio de ver jornalista tentando trazer somente o ponto de vista, mas brigando com a imagem. Né? A gente viu o que aconteceu durante o jogo, tudo que aconteceu no jogo, a injustiça que foi aquele cartão, e vir com um papinho de tá abrindo um precedente muito perigoso para outro caso, como o Rica Perrone trouxe. Em 2014, no Romagnoli, ele não falou isso. Em 2018, com o Dedé, ele também não falou isso. Nem no lance do Palmeiras, do Egídio, que o Palmeiras conseguiu não ter tido prejuízo técnico dentro de campo. E eu acho que esse é o ponto principal até da indignação do Flamengo, que não foi somente ter o risco de perder um jogador igual o Plata, que a gente sabe que é essencial para o esquema tático do Felipe, lá na Argentina, mas perdeu ele no jogo, ficou com um jogador a menos. Diante daquilo, o Estudiantes cresceu e conseguiu o seu gol. Então, a gente não pode considerar que, Brunão, seria um pênalti. Não, o se é muito complicado, a gente não pode agir com o se. A gente tem a certeza é que o Flamengo perdeu um jogador e tinha 2-0 no placar. E muito difícil tomaria um gol do Estudiantes. Então o Flamengo perdeu uma vantagem de 2-0, que é extremamente difícil de ser tirada de Flamengo. Vou trazer aqui Palmeiras, Cruzeiro, são times
extremamente difíceis de ser batidos e de reverter resultado. Então a gente sabe que o prejuízo, a indignação do Flamengo não foi somente por perder o jogador, como eu disse, e sim a perda técnica dentro do campo. E outra coisa, o torcedor está indignado porque brigaram tanto com o Flamengo tomando uma atitude correta para não perder, tem a jurisprudência a seu favor, porque já teve casos que aconteceram e os times que tiveram o prejuízo de perder o jogador tiveram favorecimento, vamos trazer com essa palavra, que não é a correta, né? Contornar o erro do árbitro. Mas eu vou trazer um outro ponto para vocês, que esses caras poderiam ter batido um pouquinho mais. E o lance em questão que eu estou falando é esse, né, pessoal? A gente não viu a indignação da mídia em relação a essa situação. Aquela resenha maneira ali, né? Tava aparecendo aquele peladão, 10 minutos, 2 gols, meu time tá de fora ali, ó. O cara tá batendo muito ali, tira aí, porque senão vai ser expulso. Ninguém ficou indignado, isso daí é um dos maiores escárnios. Eu nunca presenciei isso no meu tempo de vida acompanhando futebol. Quero saber de você, o que você achou daquela situação? O que você entende? Qual mensagem que é aquilo? E a gente não viu essa mídia. Agora você imagina, se tivesse acontecido com outro time, qualquer outro time que não fosse o Flamengo, como que seria debatido isso na televisão? E é isso que a gente tenta mostrar. Os jornalistas, né, verdadeiros ali, eles abordaram isso. Mas a gente vê que teve outros que parece que tiveram um lapso de memória, completamente apagou aquela situação ali para não falar a favor do Flamengo. Mas isso aí a gente deixa para eles, a gente vê que a internet hoje tem muito mais voz ativa, né? Eu quero saber de você, se você acompanha muito mais os programas dentro do YouTube mesmo, ou ainda continua acompanhando, passando aquela raiva vendo esses aí da televisão. Diz aí nos comentários. Mas esse é o ponto. O Flamengo não podia de jeito nenhum deixar de fazer uma reclamação formal, de inverter aquele cartão ali, porque tinha jurisprudência, era a favor do Flamengo e o Flamengo tinha todo o roteiro que se desenhou do jogo a favor dele. O árbitro não deveria ser somente punido da forma que está sendo, né? Afastado de um jogo, talvez vai ser afastado do Mundial Sub-20, deveria ter tido uma investigação, ou tomara que tenha, né? A gente não sabe, uma investigação muito maior em relação a esse acontecimento do Maracanã. Eu já falo para você, o que você acha? Diz nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião. E agora a gente vai de John Arias e Gerson. Brunão, e que viagem é essa? John Arias no Flamengo. Galera, já tá rolando até montagem do colombiano com a camisa rubro-negra aí na internet. E o Gerson, infeliz, todo mundo sabe que tá, mas no Palmeiras, o que tem de verdade nisso aí? Vamos lá, John Arias. Galera, tá fazendo uma especulação, tá? Por quê? Pouca minutagem do colombiano lá na Inglaterra. Vitor Pereira tá usando ele muito pouco, né? Entra sempre nos finais dos jogos. E sabemos que o John Arias quer ter mais tempo em campo para poder tentar uma vaga na Copa do Mundo. Se ocorrer a mudança de treinador do Wolverhampton, talvez ele volte a ser muito mais bem utilizado, mas a princípio parece que a situação dele não muda. E por que o Flamengo? A gente pode colocar também o Cruzeiro aí numa situação da mesma forma que o Gerson, tá, galera? O John Arias é um jogador que a gente sabe que as características combinam muito bem com tudo que o Felipe Luiz quer. Um bom apoiador, bom jogador de meio de campo e principalmente recomposição defensiva. John Arias combina demais, não com o Flamengo, mas sim com o estilo e o jogo tático do Felipe Luiz. Pode pintar no Flamengo? Sim, dependendo da vontade do jogador, se uma proposta for muito boa. Poxa, Bruno, mas ele não poderia voltar para o Fluminense? Provavelmente não, por causa da capacidade financeira. John Arias se tornou um jogador muito mais caro agora. E talvez o Fluminense não teria capacidade de repatriar o jogador. Se o coração dele disser mais alto, ele não vai para o Flamengo, mas pode ir para qualquer outro clube brasileiro. Em relação ao Gerson, cai na mesma situação. Gerson, no último tempo, vou trazer aqui para vocês, né, na colinha aqui, ó, nos últimos jogos dele, né, não soma nem 90 minutos em campo, tá? E nos últimos 4 jogos ele não entrou nem na lista do treinador de relacionado para os jogos. Beleza? Para vocês entenderem o drama do Gerson. Pode pintar no Palmeiras? Pode pintar no Cruzeiro? Sim, sabemos que são 2 times que têm uma capacidade financeira para poder repatriar o jogador brasileiro, principalmente para o ano que vem, no ano de Copa. Para o Flamengo, Brunão, você acha que o Gerson voltaria? Não. Por quê? Situação dele, quanto tiver Boto e Bape, provavelmente o atleta não pinta mais no Flamengo por causa do seu pai, do Marcão.
Brunão, você aposta aonde que o Gerson pode parar? Arábia. Eu não colocaria ele nem em Palmeiras e nem no Cruzeiro, principalmente pela identificação dele com o torcedor rubro-negro. Ele vai querer o dinheirinho lá da Arábia e jogar com Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Quero saber sua opinião. O que você acha? John Arias tem alguma possibilidade de vestir a camisa do Flamengo no ano que vem? Diz aí nos comentários. E o Gerson volta para o Brasil ou vai buscar dinheiro na Arábia? Diz aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E aproveita, quando for nos comentários, deixa o super like nesse vídeo de hoje, faz a sua inscrição aqui no clube, faz o clube crescer igual o clube do seu coração, ativa o sininho e bora para assistir o começo da rodada do Brasileirão, que começa já já, tô terminando esse vídeo agora às 5h30 da tarde. Então eu espero vocês aqui no domingão para a gente trazer os resultados e se vai ter mais coisa aí, mais treta do Flamengo com o Conmebol, com jornalista, com todo mundo, beleza? Um ótimo sábado para vocês, valeu, falou e fui!